Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da Boston Treinamentos e esse é o nosso vídeo de número 11 do curso de Hardware baseado nos requerimentos da CompTIA para a certificação A+. Hoje a gente vai continuar falando sobre dispositivos de armazenamento, a gente vai falar sobre pendrive, vamos falar algumas coisas bem legais sobre pendrive, mas antes a gente vai falar um pouquinho aí sobre drive de disquete, ou floppy disk drive, ou a abreviação dele que é FDD. Aí você me pergunta, por que você vai falar sobre floppy disk drive, A gente vai fazer isso mais como um adendo. Esse dispositivo ele foi usado durante muitos e muitos anos em informática e até pouco tempo atrás aparecia nos requerimentos. E não é muito incomum hoje em dia você encontrar ainda alguém que queira dar manutenção no micro um pouco mais antigo, tipo um Pentium 4 por algum motivo, e você vai se deparar com um cara desse. Então é bom saber pelo menos aí do que se trata. É o famoso drive de disquete. Hoje em dia ele está obsoleto, não é mais usado, não é mais fabricado. Caso você tenha a necessidade específica de trabalhar com disquete por alguma razão, dá para encontrar no mercado drives de disquete que são ligados na porta USB de um micro. Então você pode usar um drive de disquete externo que você liga no seu desktop ou no seu notebook, enfim, através de uma porta USB. O original, que é esse que você está vendo aí na foto, fui eu que tirei essa foto, acho que não ficou muito boa, mas dá para ver do que se trata, um floppy disk. Ele era alimentado através desse conector que apareceu aí na foto agora. É um conector chamado de Burg, conector Burg. E esse conector ele basicamente era usado só para ele mesmo, Ele não tinha outra utilidade na fonte de alimentação. Pode ver até que ele é meio que guiado, Você não consegue ligar ele ao contrário mesmo que você queira, Então não tinha muito como errar aí com o conector Burg. A parte de dados era feita através de um flat cable, tipo um flat cable, Era um cabo com 34 vias. Se você assistiu os nossos vídeos anteriores aí que a gente falou sobre disco rígido e drive de CD-ROM IDE, você vai lembrar que esses dispositivos utilizavam um flat cable de 40 ou 80 vias. No caso aqui do floppy disk, é um cabo muito similar, muito parecido, só que com 34 vias. Então não tem como confundir, Inclusive, uma das coisas que acontecia era o pessoal ligar esse cabo de dados invertido. Quando isso acontecia, essa luzinha aqui, na frente do dispositivo, ficava ligado direto, ela ficava acesa constantemente, indicando que tem alguma coisa de errado. E essa coisa de errado normalmente era que esse cabo tinha sido ligado invertido. Então, o que você precisava fazer? Desligar a máquina, inverter o cabo e ele voltava a funcionar normalmente. Essa luzinha ela deveria acender só quando tinha um disquete ali dentro, Quando o disquete estava sendo lido ou quando estava sendo gravado alguma coisa nele, essa luzinha ficava acendendo para indicar o funcionamento do dispositivo. Agora, caso você ligasse esse cabo ao contrário e a luz ficasse acesa mesmo sem um disquete lá dentro, você poderia ter certeza de que tinha alguma coisa de errado. O disquete em si é esse cara aí, Aqui tem um disquete mais antigo, ele tinha capacidade aí de 1.44 megabytes. Haviam outros disquetes com capacidades diferentes, mas assim, mais de 90% dos disquetes que você encontrava por aí era exatamente como esse que aparece aí na foto. Inclusive ele tinha essa marca aqui, não dá para ver direito, mas está escrito HD aqui, mas não é de High Definition, nem de hard disk, é de High Density, de alta densidade. E esse alta densidade indicava que esse disquete aqui então trabalhava com uma capacidade de até 1.44 megabyte. Então hoje em dia esse cara não é mais utilizado, mas deixou aí algumas heranças. Inclusive, quando mesmo hoje em dia, você compra um computador novo, coloca um disco rígido novo nesse computador e o Windows chama aquela primeira unidade de C, Em vez de começar por A ou começar por B, ele já vai chamando o disco rígido de C.
Uma das razões para ele fazer isso é porque o A era sempre atribuído a esse flop disk e a letra B normalmente era atribuída a um outro tipo de flop disk bem mais antigo que esse, era bem grandão, usavam os disquetes também de tamanhos físicos maiores, porém de menor capacidade, totalmente obsoletos, peça de museu mesmo, mas normalmente o Windows atribuía a letra B para esses caras. Né? Então uma herança aí que nosso amiguinho Flop Disk Drive deixou. Inclusive, esse termo FDD você ainda encontra em algumas BIOS. Né? Se você se deparar aí com o termo FDD em algum lugar, ele está se referindo a alguma coisa relacionada ao drive de disquete. Então tá aí, bom saber que ele existe. Se você se deparar com um cara desses, você já sabe o que é. Agora, o que está realmente sendo bastante usado aí pelo pessoal, principalmente por usuários domésticos, é o famoso pendrive. Esse termo USB Flash Drive, ele não precisa ser necessariamente fazer menção a esse cara, né? Normalmente é, mas assim, memória flash não precisa ser necessariamente um pendrive. Né? Existem outros dispositivos que utilizam essa tecnologia. No nosso caso aqui, nós estamos falando sobre o famoso pendrive. Inclusive, você está vendo aí um na foto, pendrive bem típico, inclusive, né? Eles têm esse tamanho reduzido, então você pode transportar ele de um lado para o outro, levar ele no bolso, é até perigoso perder, né? Uma das coisas legais do pendrive é que mesmo que você perca eles, claro, não é legal perder, mas alguns pendrives eles já vêm com um programa para criptografar os dados que estão gravados nesse pendrive. Existem até alguns programas de terceiro, a gente vai mostrar algum deles aí em algum vídeo mais para frente aqui no canal Boston. Mas enfim, recomendo que se você usa dados importantes ou dados pessoais que você não quer que outras pessoas tenham acesso, que você então coloque uma senha no seu pendrive, que você criptografe esses dados e assim você não tem perigo de, caso você perca o dispositivo ou que ele seja subtraído de você de alguma forma, que outras pessoas não tenham acesso a esses dados. E esses caras então também têm capacidades variadas, né? É comum hoje você encontrar pendrives aí de 2, 4, 8 até 16 GB, né? Giga, não é mais mega, estou falando de giga, né? E é comum também você conseguir encontrar no mercado pendrive com 64 GB de memória, né? É uma capacidade bem razoável. O que você tem que tomar cuidado são com as falsificações, né? Por quê? Se você for numa loja bem conhecida, bem conceituada, você vai comprar um pendrive, que hoje em dia não é mais um objeto caro, né? Pendrive não é mais uma coisa cara hoje em dia para você comprar. E ele vai te dar uma nota fiscal e o fabricante, inclusive, vai te dar a garantia, né? Tem aquela garantia que é obrigatória, mas tem alguns fabricantes que dão 3 até 5 anos de garantia no seu pendrive, o que é um tempo bastante razoável, né? Até porque o pendrive ele não é eterno. Existe uma limitação de quantas vezes você pode ler ou gravar dados em um pendrive. São milhares de vezes, mas existe uma limitação. Então, quando um fabricante dá aí uma garantia de 3 e 5 anos, quer dizer que é um pendrive de boa qualidade. Acontece que existem falsificações de pendrive, né? Então, já vi casos aí de pessoas que compraram pendrive aí com procedência duvidosa e o pendrive até deu curto na porta USB do computador do usuário. Alguns já se queixaram de comprar um pendrive de 4 GB e quando colocou na máquina parecia que era 1 GB só. Comprou de 2 GB, aparecia 512 MB, coisa do tipo, né? Isso acontece com pendrives de baixa qualidade de procedência duvidosa. Se você comprar um pendrive numa loja bem conceituada, numa loja de sua confiança, com nota fiscal e tudo aquilo, aí você tem garantia de que se o pendrive é de 4 GB, vai ter que aparecer 4 GB no seu computador, né? Então tem que tomar cuidado com as falsificações. E hoje em dia, até pela questão do preço, não faz muito sentido você
querer pagar pouco mais barato e não saber qual que é a procedência do dispositivo. Uma outra coisa legal sobre os pendrives são que eles são hot swap, né? Então, vou até mostrar aqui o meu computador, eu uso o Windows 7. Esse cara aqui, então, é um pendrive que eu tenho colocado aqui na minha máquina. E quando eu digo que ele é hot swap, é o seguinte, ó, eu posso tirar e colocar ele do computador do jeito que eu quiser. Né? Eu não preciso desligar o computador para tirar ele ou reiniciar a máquina para ele poder reconhecer o pendrive. Eu posso tirar e colocar ele a qualquer momento. Agora, existe uma diferença que é o seguinte, ó, eu vou abrir aqui as propriedades aqui do meu pendrive e ele tem essa opção aqui, ó, sobre a forma de como eu posso remover esse dispositivo. E ele me dá duas alternativas, né? A primeira é uma remoção rápida, que ele chama, né? Então, quando eu tenho uma remoção rápida, o que acontece? Na hora que eu estiver escrevendo, né, que eu estiver gravando alguma coisa no disquete, a máquina para o que ela está fazendo e começa a fazer essa gravação no disquete. A hora que eu quiser que eu terminar de fazer essa gravação, que eu terminar de utilizar ele, basta eu pegar o disquete e tirar da máquina. Ao contrário, eu tenho esse aqui, ó, que é para melhorar a performance. O que quer dizer isso? Quando você estiver escrevendo, né, ou pegando coisas aí do seu pendrive, ele vai fazer um cachezinho dessas informações, e ele só vai utilizar o seu pendrive para fazer essas coisas quando não tiver outras prioridades sendo feitas pelo seu sistema operacional. Então, eventualmente, eu posso corromper ou até perder dados caso eu tire esse meu pendrive da máquina de uma hora para outra. Inclusive, quando eu faço isso, ele aparece, né, no Windows ali uma informação que eu tenho que ir lá e falar, eu quero tirar o pendrive, né? Então aqui eu tenho alguns arquivos, eu mudei ali a informação e ele já está me pedindo isso. Se eu quiser tirar o pendrive, então, eu tenho que vir aqui nesse ícone e pedir para remover o dispositivo com segurança, né? Então eu venho aqui, aí ele fala, agora eu posso remover o dispositivo porque ele parou de usar, né? Eu faço isso quando eu deixo aquela segunda opção habilitada. Se eu habilitar aquela opção que você viu anteriormente na parte de cima, aí não tem problema nenhum, né? Eu não preciso fazer essa jogada aí de ir lá e tirar e pedir para o Windows parar de usar para eu tirar o disquete. O disquete não, desculpa, o pendrive. Tá legal? E aqui tem mais algumas coisas para as quais o pendrive é utilizado, né? O pendrive, então, ele não é utilizado só para você guardar arquivos, né? Ele tem outras utilidades. Uma utilidade que ele tem é essa aqui, ó, de você poder dar boot na máquina. Então, imagina que você tem um netbook, por exemplo, é muito comum hoje em dia, né? Você tem um netbook, o netbook não tem um drive de CD-ROM, então você pode usar o pendrive para dar boot. Aqui no canal Bosson, o professor Fábio fez um vídeo falando sobre como usar o Pendrive Linux, né? É um programinha muito legal, que ele é gratuito, inclusive, que ele permite que você grave, né? Literalmente que você grave um pendrive para dar boot pelo disquete, com uma versão de Linux que você tenha, né? Tá aparecendo aí na tela um link, né, para você poder assistir esse videozinho explicando como é que faz isso. Ele é bem legal. Eu gosto muito de experimentar algumas distribuições de Linux dessa forma.
né? E a gente explica direitinho aqui como é que é no canal Boson. Uma outra... Agora, caso você use Windows, tem esse site aqui com esse programa chamado Win2Flash, né? Opa, tá aqui. Aí ele pergunta aí qual a língua que você fala, vou colocar em inglês, mas só para vocês darem uma olhada. E o que faz esse programinha, né, o Win2Flash? Você consegue fazer um pendrive bootável com Windows. Então você quer, por exemplo, instalar o Windows XP, o Windows 7 numa máquina que não tenha drive de CD-ROM, aí você pode usar esse programinha gratuito para criar um pendrive bootável. E através desse pendrive, então, você consegue estar instalando o Windows numa máquina. É bem legal. Uma outra coisa que está sendo muito usado hoje em dia, o USB, né, o pendrive, é isso daqui, ó, como uma ferramenta forense, né? Então, eu acho que um dos exemplos mais conhecidos que a gente tem aqui, ó, é o Backtrack ou Kali Linux, que são sistemas operacionais baseados em Ubuntu e em Debian, respectivamente. E esse sistema operacional ele tem uma série de ferramentas aí para você estar fazendo testes de penetração e outros testes aí para buscar vulnerabilidades numa rede. A gente também tem esse outro aqui, que é um pouco menos conhecido, mas também é uma boa ferramenta. Ela já é baseada em Knoppix, né, que você pode estar usando aí para estar trabalhando em máquinas, para ajudar aí a achar problemas de segurança na sua rede. Então esses programas todos, eles podem estar rodando direto no pendrive. Você não precisa instalar no HD para estar vendo para estar trabalhando, né, com essa ferramenta. Inclusive tem esse outro programinha aqui, que é um programa da Microsoft chamado COFFEE, ou Computer Online Forensic Evidence Extractor. Meio difícil falar isso, né? Mas enfim, é um pendrive que a Microsoft fornece para a polícia estar investigando computadores que possam conter informações aí necessárias para uma investigação policial. Não é um programa que é vendido, não é um programa que é fornecido aí para usuários domésticos, ele é fornecido só para a polícia, para a FBI. E quando eles apreendem uma máquina, com esse pendrive rodando esse aplicativo, então ele consegue aí extrair várias informações, mesmo algumas que tenham sido apagadas aí do equipamento, né? Bem legal também. E por último aí também é legal falar que você pode usar o pendrive para usar sistemas operacionais, né? Aqui eu comentei que você pode dar boot, né, com pendrive usando esses programinhas aqui, mas esses programinhas normalmente vão querer instalar alguma coisa na sua máquina. Você não precisa instalar necessariamente no HD, você pode usar o que a gente chama de live alguma coisa, né? Sistemas que vão funcionar direto de um CD, e aqui nesse caso aqui, que vai funcionar direto de um pendrive. Uma das primeiras distribuições de Linux que fizeram isso foi o Knoppix, né? Então o Knoppix é um sistema baseado em Debian, que é bem pequeno, e ele roda em qualquer máquina praticamente, né? Mesmo com máquinas com poucos recursos de hardware, ele roda direitinho. É um exemplo, a gente vai fazer alguns vídeos aí sobre Knoppix para você ver também, né? Mas é a mesma coisa, né? Do Backtrack, por exemplo. Você pode instalar ele no seu HD, mas pode estar vendo ele direto do pendrive. Aliás, hoje qualquer distribuição de Linux mais nova faz isso, né? Mas algumas são mais interessantes do que outras nesse sentido. E aqui também eu citei o Tails. Eu até deixei a página aberta aqui. O Tails ele é um sistema operacional baseado em Debian, que ele já vem com o Tor instalado, né? Ele já vem com o Firefox pronto, né? E ele já
já te liga na rede Tor aí para você navegar anonimamente, se for o caso, se precisar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí mais para frente, aqui no canal Bosson. Mas aí são algumas das aplicações que você tem aí quando usa um flash, um pendrive com flash direto. Então é isso aí, a gente agradece aí por vocês terem assistido mais esse vídeo. Na semana que vem a gente continua. Visitem aí o canal Bosson para ver os outros vídeos aí que a gente tem. Tudo gratuito. Acompanhe a gente aí também no Twitter, no Facebook. Entre em nossa página, o endereço está aí do lado, www.bossontreinamentos.com.br. Muito obrigado e até a próxima.